Agora a gente pode deixar aqui paradinho, eu só vou puxar os respingos para dentro da massa. Ó, pode ver como a textura vai aumentando. Por quê? Porque a gente já tá saponificando aqui. Então a textura tende a ficar cada vez mais firme. Deixar o fogo bem baixinho. Por que banho-maria? Por que não botar direto no fogo, né? Essa talvez seja uma dúvida de alguém. Por quê? Porque quando a gente bota em banho-maria, a gente tem um controle de temperatura. A água não vai passar de 100 graus. Então a gente garante que a gente não vai queimar e nem esquentar em demasia o nosso sabão, que esse é o limite de temperatura dele, tá? Nesse processo aqui, dentro das preferências das saboeiras, tem muitas variações, tá? Dentro da minha caminhada saboeira, o que eu gosto de fazer é deixar aberto, não tampado, que tem gente que, se vocês forem pesquisar, elas usam plástico filme, alguma tampa. E tem gente que não mexe, esse processo a gente faz até dentro do forno, tá? Mas aqui nesse caso, a gente vai mexer e a gente não vai deixar fechado. Vai mexer para quê? Para a gente conseguir observar todas as etapas do processo a quente e para homogeneizar o calor. Por quê? Porque a massa que estiver em contato com o metal, ela vai esquentar mais e a massa que está no meio vai receber menos calor. Então, a cada alguns minutos a gente mexe, em torno de 20 minutos, mas também conforme for a textura dele, a gente vai mexer. Nesse processo, ele se consolida mais ou menos 1 hora de cozimento, tá? Se fosse 1 quilo de sabão, a gente vê que é 1 hora de processo. Como a gente está fazendo menos do que 1 quilo de sabão, vai ser um pouco mais rápido, tá? E não é tanto pelo tempo que a gente vê se esse processo já está pronto ou não. É mais pelas fases e pelas texturas que a massa vai apresentando. Se a pessoa quiser não mexer e tampar, é possível ou tu recomenda que faça assim dessa forma? Eu recomendo que faça assim dessa forma. Se ela quiser fazer dessa outra forma, é bom procurar uma outra referência, alguma saboeira que tenha experiência dessa maneira, tá bom? Aqui já começou a se expressar uma fase, ó. Agora aqui é mais uma questão visual de textura, a gente não tem muito como explicar. Nesse processo também é muito importante usar uma bacia que seja razoavelmente maior do que o volume de sabão que a gente está fazendo, porque no processo a quente pode acontecer o vulcão, que a massa cresce, ela cresce que nem se fosse um pão. Então, se a bacia for pequena, a gente pode dar problema porque vai por cima. Então, sempre usar uma bacia bem maior. Aqui parece que tá vendo separações de fases, ó. Ela fica como se fosse um pouco talhada, mas é assim mesmo, tá? Não precisa ficar mexendo o tempo todo. É só mexer para conseguir visualizar bem as fases e para homogeneizar esse calor. Bom, enquanto o processo aqui vai acontecendo pelo calor, a gente vai dosar os nossos aditivos que a gente vai usar nesse sabão. Então, de novo a balancinha, liga. Tara o peso do recipiente. Aqui a gente vai usar a manteiga de bacuri, tá? Que é Platonia insignis. Bacuri é uma planta amazônica. Essa manteiga, ela é bem especial, vocês vão ver a cor dela. Tem que botar ela em banho-maria de novo, porque ela endureceu. Aqui a gente vai fazer um banho-maria só para conseguir dosar a manteiga. E hoje nesse feitio a gente vai usar também a própolis, extrato de própolis. Esse extrato de própolis ele é em álcool. Então, esse extrato só pode ser usado em um sabão feito a quente. Por quê? Porque no processo a frio não pode usar álcool, porque o álcool ele desanda e ele pode travar ou desandar
a saponificação e o seu sabão não dá certo, ficar suando, ficar desandando, então não recomenda-se usar álcool no processo a frio, tá? Essa é uma das vantagens do processo a quente. Então, enquanto a bacuri vai derretendo, nós vamos dosar o nosso extrato. Quanto extrato usar? Eu recomendo usar no máximo 5% sobre os óleos. Se são 600 gramas, seria 30 gramas. A gente vai usar um pouco menos até, porque o própolis ele é super forte. Se fosse de repente um extrato de outra planta, nós vamos usar 20, que dá mais ou menos uns 3% sobre os óleos. Que a própolis ela é uma tintura muito forte, tá? Então não precisa mais que isso. E agora a bacuri, que já está devidamente derretida, a gente vai usar 10% sobre os óleos de sobregordura, tá? Se os nossos óleos são 600 gramas de óleos, a gente pode usar até 60 gramas de sobregordura, no nosso caso, a bacuri. – 10% de sobregordura é o que um sabão normal consegue homogeneizar e segurar dentro dele sem que essa gordura saia, dissore do sabão, tá? Então a gente já deixa aqui separadinho nossos aditivos. A balança pode ser guardada. E vamos ver em que fase está nosso hot. Para quem for fazer a primeira vez, às vezes se assusta com ela, com essa desandada que ela dá. Ela fica meio que dissorada, coalhada, mas não tem problema, é assim mesmo. Porque no processo a frio, quando a gente bota o sabão na forma, apenas 10% dos óleos vegetais foram saponificados, tá? E aqui a gente pode ver que tem óleo livre. Esse óleo brilhando aqui ainda. Então tem que homogeneizar a nossa temperatura para que todo esse óleo seja saponificado. Aqui a gente já não pode mais usar o mixer, tá? Porque o mixer ele não consegue bater essa massa, ela já fica muito dura. Sempre puxando a massa que está na beirada da bacia para o centro. Que aqui já está começando a dar outro ponto, outra textura na massa. Tem saboeiras que chamam esse ponto de purê de maçã. Que já dá para ver que ele não está mais naquele ponto talhado. A nossa massa, ela já está aqui cozinhando há um tempo. A gente já pode ver que ela já não apresenta mais aquele aspecto de talhada. Ela já está uma massa homogênea. A gente não observa mais, olha, alguma coisinha aqui na beiradinha, mas no geral a massa não apresenta mais o óleo separado. O aspecto já é outro. A gente já pode ver esse brilho da massa, que é a glicerina sendo liberada no processo de saponificação, que a glicerina ela é um subproduto da saponificação dos óleos. E a gente já está encaminhando para o final desse processo. Esse é um processo bem visual. A gente não tem muito como explicar em palavras exatamente como a massa vai se parecer, tá bom? Mas olhando aqui no vídeo, a gente vai ver, ó, essa questão da textura que eu falei antes, que ele era mais uma massa pesada, não é uma massa líquida e fluida que nem o cold process, a saponificação a frio. Ele é uma massa mais pesada, tá? E a gente pode ver esse brilho
que já é a glicerina sendo liberada do processo. A massa ela vai ficando com uma unidade, um aspecto único e homogêneo. Já vou desligar, fica só no calor residual da panela. Então essa é uma textura final, tá? A gente vai ficar um pouquinho mais aqui para garantir que a textura acabou de ser atingida. Então se tiver mais alguma porçãozinha, ela vai acontecer com esse calor residual. Outra coisa que eu sempre explico em aula é quando você puxa a colher de baixo, ele se abre nesse padrão aqui, ó. Tá vendo? Que esse brilho, essa glicerina, que dá todo esse aspecto. Ou seja, se a glicerina foi liberada e tá dando essa textura, assim, que o sabão se desgruda um do outro, é porque a reação aconteceu. Por quê? Porque se tem glicerina, aconteceu a saponificação. Sem saponificação, não tem glicerina. Então, se tem glicerina, tem sabão. Tá? Esse é o nosso aspecto de massa consolidada. Ele lembra uns favos de abelha, alguma coisa assim, essa maneira que ele se abre quando puxa a colher. Já podemos retirar do calor. Agora, antes de botar os aditivos, a gente dá mais uma boa mexida na massa para garantir que está tudo bem misturadinho, homogeneizado, todas as porções de óleo se chocaram e reagiram com as porções de solução alcalina. Vocês podem observar bem esse aspecto que ele tem. A gente deixa a nossa massa esfriar um pouco para botar os aditivos. Porque esfriar um pouco para o aditivo não precisa entrar em contato com essa massa quente, ela deve estar, vamos ver. Em 70 graus, 77. Então a gente deixa esfriar até perto de 60 graus. Então, se você é iniciante no processo, a gente recomenda que use uma proporção de água um pouco maior, para a massa ficar um pouco mais fluida do que ela tá aqui, tá bom? Mas pode usar o que a gente usou, tá tudo bem, tá? Tá dentro dos parâmetros de segurança. Mas, para garantir que você vai conseguir lidar com a massa, usa um pouco mais.